Olá, meu nome é Leandro Henrique. Hoje eu estou aqui para falar do ECMAScript 6. E por que essa altura do campeonato falar do ECMAScript 6 e não do 7 ou do 8 que já saiu? O JavaScript teve uma grande virada, assim, teve bastante novidade da versão 5 para o 6. Então a maioria dos recursos que é utilizado aí é do 5 para o 6 e fez um sucesso aí. É claro que tem novidades no 7 e no 8, mas eu diria que os mais usados aí, pelo menos no meu dia a dia, é o 6, certo? As novidades do 6. Os do 7 e do 8 também são interessantes, mas uso bastante do 6 aí. Bom, vamos usar um exemplo prático do dia a dia, simular, no caso eu vou simular aqui o nascimento da minha filha via JavaScript. Então nós vamos usar essa programação aí. E vamos lá. Bom, eu tenho aqui dois arquivos, um JS já pronto, deixei o terminal aberto. O Word simplesmente o Word aqui simplesmente esquece ele, é só para que nosso código seja possível, já que é um exemplo bastante complicado de reproduzir realmente no código assim. Então vamos aqui já começar incluindo isso nele. Eu estou usando o Node aqui, vou usar o Node para exemplificar, certo? Opa, .js aqui. Bom, primeira coisa, a gente vai começar com a função. Normalmente o que a gente faria uma função create Letícia, que receberia aqui, no caso, dois parâmetros, duas pessoas, para que tenha um relacionamento e seja possível. No caso, minha esposa e eu, certo? Bom, esse seria o normal aqui da função, mas eu posso já começar aqui já usando o ECMAScript. Eu vou deixar aqui porque eu estou usando uma função, já vou começar a usar uma iron function. O que é uma iron function? É uma função que não tem escopo. Então eu começo com create Letícia igual e recebo parâmetro normalmente Leandro, a Luciana e Leandro ali. Bom, é a mesma coisa, mas eu não tive a palavra aqui function e usei no caso uma constante aqui. E eu poderia também usar uma constante aqui para função também, né? Tem essa outra forma aí, beleza? Você viu, a linha ficou até mais ou menos igual, mas normalmente ficaria até menor. Bom, aqui faltou, na verdade, esse sinalzinho aqui. Se eu fizer aqui console log, por exemplo, diz essa função não tem escopo, porque é uma iron function. Então ele não pega isso do escopo aqui. Então você tem que desconsiderar, não usar a iron function se você quiser usar o diz, por exemplo, certo? Se você quiser usar, você vai ter que usar uma função normal mesmo. Então esteja atento a isso. Desculpa aí. Bom, vamos continuar. Isso para nós conseguirmos aqui ter já uma questão de precisar ter um relacionamento, nós vamos colocar aqui um relacionamento entre duas pessoas aqui. Eu vou pôr um const e desse relacionamento eu vou extrair ali só a parte feminina para poder ver se está grávida ou não. Então o que eu faria? Fêmea recebe. Eu já estou usando aqui o const dentro do create Letícia aqui, que é uma das coisas que o ECMAScript passa a ter para coisas simples, não simplesmente ele começa a ter constante para objetos, para string, por exemplo, o string não, para variáveis e não somente para objeto, a variável também fica mutável, certo? Eu poderia usar um let, eu não vou usar aqui nessa questão. Esse let, ele passa a existir só dentro do escopo, no caso é aqui dentro, só dentro do create Letícia. Se eu quiser dar um console log aqui, femalha aqui que ele vai criar, não vai existir. Eu já vou explicar aquela outra questão aqui, não vai existir porque só existe dentro do escopo. Vou até usar aqui só para exemplificar e vou aqui, merge peoples, ou seja, um relacionamento aí de duas pessoas, e vou estar passando aqui
Luciana Leandro. Certo? Você já deve ter visto, inclusive, esse código aí nos meus vídeos aí ou no meu site aí, inclusive. Estou só explicando o que está acontecendo. Aqui, ó, eu estou usando um destruction. Destruction, ou seja, ele vai pegar tudo que vier de resposta e pegar só a parte Female, certo? Esse é um dos pontos ali. Eu poderia, por exemplo, colocar isso aqui, ó, hash aqui. Tudo que for diferente de Female, ele colocaria na variável hash, ou seja, se eu tiver, por exemplo, o retorno de merge people tiver um objeto que seja Female, aqui outro objeto, que esse hash aqui no caso vai ter o A e o B tudo junto ali, vai ter um novo objeto com esses dois caras ali. Se eu fizer isso, eu poderia, por exemplo, aqui usar simplesmente o A também, se eu não quiser, mas eu quero só um, beleza, isso chama hash. Então assim, eu pego o resto do que eu não usei ali, certo? É uma das coisas do ECMAScript também. Bom, eu criei uma função para quê? Para reparar a minha responsabilidade, porque a Create Letícia não tem o objetivo aí de realmente fazer tudo. Então vamos lá, Create Merge People, vai ser um código bem simples, inclusive, poderia ser feito ali na linha, mas estou fazendo aqui separado só para efeito de mostrar independência do código, cada um com sua responsabilidade. Uma outra coisa aqui, eu vou usar na Action Function, eu tenho uma coisa que eu posso simplesmente retornar aqui, por exemplo, Leandro só, não preciso pôr retorno. Por exemplo, se eu quiser retornar isso aqui, poderia retornar Luciana, que está esperando, inclusive, só a parte feminina ali no caso, certo? Mas o que eu vou fazer de conta não é o que realmente faria, né? No caso, eu precisaria de fazer uma função mais elaborada, mas vamos aqui, ó, pegar aqui, ó, o Sprite Operation, que é outra coisa do ECMAScript 6, ou ES6 também conhecido. Vou pôr Luciana, vírgula, pôr aqui Sprite Operation Leandro também, beleza. Ele já fez aqui para mim o que seria todo esse código aqui, ó. Esse seria o código normalmente que você faria, objeto assign, aí você colocaria um objeto normal para ele não acabar pegando, alterando Luciana, por exemplo, ou Leandro, e aqui ele devolveria isso. Então tudo isso foi substituído simplesmente por isso aqui, por esse, usando o spread operate, ou seja, eu ganhei aí um facilitador aí, esse spread operate aí, certo? Então, se eu olhar aqui o nosso código, estou fazendo algo só para inglês ver mesmo. Então assim, acaba que tudo que eu preciso está sendo devolvido dentro de Luciano Leandro. Você pode ver, não tem nem nada, é só para o código funcionar mesmo, certo? Bom, eu tenho aqui Luciana e eu vou ver aqui, ó, vou ver aqui Female, vou verificar se está grávida, no caso aqui, está grávida. Se tiver grávida, eu vou fazer o quê? Aliás, se não tiver grávida, aliás, eu vou chamar o Create Letícia novamente e vou passar, no caso, o próprio Female, que é a mulher, no caso. Não poderia passar a Luciana aqui também, mas vai funcionar também de qualquer forma, entendeu? Eu vou passar aqui Luciana, no caso. Poderia passar o Female aí e tudo mais. É só se não tiver grávida, ou seja, porque vai entrar nesse loop, a pessoa relacionada de novo, até acontecer a hora que tivesse grávida aí, no caso, né? Bom, e se tiver grávida, o que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer o seguinte, vou dar um retorno aqui e vou falar assim, ó, aguarde aí, ó, eu vou criar uma função new birth, que vai retornar no que? A Female. Eu só vou passar só a Female, vou aguardar o nascimento de uma pessoa, certo? Estou chamando aqui, então não vou criar aqui dentro do escopo, sempre cria fora, concha aí dentro da função, aliás, new birth, e recebo, no caso, Female. No caso aqui, outra coisa do ECMAScript,
Se tem só um objeto, só tem um parâmetro, eu não preciso declarar o parents ali, eu posso simplesmente encurtar ali, certo? Isso dá um desempenho. Bom, o que eu vou fazer? Aqui eu vou verificar o Female e Spring, vou verificar novamente, por quê? Desculpa, porque eu posso estar passando ali para a pessoa, ó, eu faço um nascimento, eu poderia não ter feito essa verificação aqui. E essa pessoa não está grávida, ou porque outra função poderia estar retornando. Então, se passar aqui e não estiver grávida, eu vou retornar um promise aqui, um reject, porque eu vou trabalhar com promise no caso, e vou dar um new erro. Vou escrever aqui, ó, esta pessoa não está grávida, certo? Vou escrever em português mesmo, beleza? Bom, e vou dar um retorno aqui para o código não continuar sendo executado. Mas se tiver grávida, o que eu vou fazer? Vou dar um const novamente, vou verificar se vou fazer um spread operate novamente aqui, pegando só o X dentro de onde? Dentro de female.preg, que está grávida. E vou verificar se está grávida. Ó, se já, aliás, está grávida não. Se deu 30, se são igual a 39 semanas. Eu poderia, é claro que eu não estou contando que pessoas nascem com mais e menos semana. Mas estou tratando só o caso normal aqui, só para ser algo simples mesmo. Bom, vou retornar aqui, no caso, um const. Vou dar um spread operation novamente, retorno. Const, vou dar aqui o baby, vou pegar um bebê, ou seja, de onde que eu vou pegar esse bebê? Da mulher, vai nascer da barriga da mulher aí, entendeu? Ó, vou pôr um const aqui, eu tô já querendo retornar, e aqui eu retorno a criança. Se não tiver de 9 semanas, eu vou, eu tô pondo um white aqui, mas eu não tô usando o async aqui. Eu preciso usar esse async, por quê? Porque senão eu não tenho a questão do async white, que ele vai aguardar até que a função seja executada, entendeu? Tipo, enquanto a função não terminar, ele fica aguardando, porque o JavaScript é async, então nós estamos colocando isso. Então eu tenho que colocar aqui também async, me desculpa por essa falha. Só vim perceber agora que eu estou pondo aqui. Eu vou chamar novamente newboard para que possa ser chamado até que chega a hora de nascer, certo? Chega a hora de nascer aí. Na verdade, então aqui, se fosse na vida real, a gente tem que procurar nas 9 semanas, né? Se está na hora da criança nascer, seria outra coisa. Mas vamos considerar aqui um caso normal só, entendeu? Então ele vai estar aguardando ali até que essa função seja executada. Bom, devolver o retorno que a gente precisava e tudo mais, temos o que precisamos, então beleza. Como vamos fazer? Então vamos adicionar Letícia no mundo, então, certo? Se nós ver o que nós vamos fazer, eu vou criar uma nova função. Aí eu não dei o exemplo aqui, por exemplo, eu poderia por exemplo, se eu tivesse aqui um const female aqui, por exemplo, ele daria diferente, de escopo diferente. Aliás, como tá escopo acima, influenciaria. Mas se eu tivesse um female aqui, por exemplo, ele não existiria. Isso que é o last faz. Bem útil, por sinal, em alguns momentos, principalmente interação de for each. Se eu estou fazendo um for, o let vem bem a calhar, porque aquela variável deixa de existir, geralmente é aí que o pessoal usa. Bom, vou criar aqui a add Letícia the world, certo? E não recebo nada aqui, porque eu não recebo nada. Só vou chamar, no caso, create Letícia, normalmente. E vou passar. Tem uma coisa que eu não fiz desde o começo. Como eu estou passando o Leandro, se eu não tenho Luciano e Leandro, eu já tenho que começar a fazer um destruct logo aqui. Luciano, Leandro, só estou fazendo de todas as variáveis aqui. Vou usar aqui, por exemplo,
eu vou usar o old aqui, né? Vou usar aqui, por exemplo, eu tenho aqui esses dois objetos. Vou pôr aqui, só para exemplificar para vocês, bbb name teste, só aproveitando aqui, e vou pôr um hash aqui, ó, hash, que vai ter ali. Vou dar um console log aqui em hash, que é o que nos interessa. Aqui eu vou deixar comentado por enquanto. Vou no terminal e vou mandar executar. Veja bem, olha o que o hash me retornou aí. A função head, person e bbb, que eu falei, pô, como eu estou usando os dois objetos aqui, o restante que ele tem ali, então eu posso ter todo o resto aí, certo? Então é bem bacana, isso aí pode ser útil se você quiser, por exemplo, pegar só parte de um objeto e o outro levar, dividir inclusive um objeto. Continuando aqui, create Luciana, create Letícia, eu passo Luciana, Leandro, certo? Porque é a minha função e ela está devolvendo aí, no caso, uma promise para mim. A partir do momento que eu transformo uma função em assim, que ela sempre vai me devolver uma promise. Se é uma promise, eu tenho que usar um den para eu conseguir usar ela. Aí vem um caso bem interessante aqui também, lembra dos parâmetros que eu não preciso mais passar coisa aqui, ó, uma função, vou usar estou usando o área funct, por exemplo, tem só um parâmetro, que ele me devolver só um parâmetro, que me devolve a própria Letícia. Eu vou fazer isso aqui, desculpa, e já vou chamar aqui o old.add person aqui, Letícia, ou seja, eu nem pus esse caso aqui, ó, de abrir e fechar parênteses. Como eu só tenho uma variável, eu nem preciso. No caso, aqui eu estou retornando dessa forma, colocando parênteses, para não precisar fazer isso aqui também, e para retornar dessa forma aqui, ou seja, eu estou eliminando algumas coisas, o retorno só por causa do parênteses ali, certo? O parênteses, beleza, já retornou, ali a Letícia foi adicionado ali. Beleza, eu vou só simplesmente agora chamar add Letícia deu old. Vamos lá, vamos ver o que vai retornar para nós. Opa, já deu um erro. Letícia add old. Tá, faltou fechar aqui o parênteses ali. Beleza, olha, retornou, simplesmente a função, no caso aqui, ele só dá um console log, ele não está nem adicionando aqui, poderia fazer isso. Mas como é só um exemplo para mostrar, eis aí a maior parte do ECMAScript. Eu espero que possa ter contribuído. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas acho que você pode aprender aí, tem sido útil para você. Espero que tenha sido útil, melhor dizendo, para você. Se você gostou do vídeo, curta e compartilha. Eu fico por aqui e até a próxima. Valeu!